eu sou o professor Edgar e vamos a mais um encontro. Dessa vez, nós vamos estudar o potenciação, que é uma operação matemática, com números reais. Vamos primeiro pegar um conceito lá do conjunto dos números naturais. A potenciação começa lá. Tem um vídeo falando mais detalhadamente sobre a potenciação no conjunto dos números naturais. Aqui, como é um conjunto dos números reais, envolve muito mais números, nós vamos primeiro ver a definição, vamos ver dois exemplos e depois vamos considerar alguns casos. Primeiro, dado dois números naturais, A e N, com N maior que 1. A expressão A elevado a N representa um produto de N fatores iguais ao número A, ou seja, A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A vezes A. Esse A foi escrito N fatores, N vezes. Só relembrando, A é chamado de base, N é chamado de expoente. Então a base, ela se repete a quantidade do expoente. E é feita uma operação de multiplicação entre as bases. Exemplo. 2 elevado ao expoente 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Que sabemos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Segundo exemplo. 4 elevado ao expoente 2. Vai ser 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Observe, a base, que é 2, foi repetido 3 vezes, que é a quantidade do expoente. E depois eu fiz uma multiplicação entre essas bases. A mesma coisa aqui. A base, que é 4, foi repetida 2 vezes, que é o valor do expoente. E depois eu fiz uma multiplicação entre essas bases. Isso é potenciação. Mas no caso dos números reais, vamos considerar o A, que é a base, sendo um número real. Aí o número real a gente entende como qualquer número do conjunto dos números reais. E o N a gente vai considerar como um número inteiro. Um número negativo, um zero e um número positivo. Então vamos primeiro para os casos particulares. N igual a zero. A, vou expressar com a letra A, que vai representar qualquer número real. Qualquer número real. Elevado a zero vai ser igual. Tenho que tomar cuidado. Nesse momento aqui, a base não pode ser zero. Vou explicar daqui a pouco. Então, quando o expoente for zero e a base for um número real qualquer, com exceção do zero, o resultado vai dar 1. Daqui a pouco também vou explicar por que dá 1. Segundo caso. A
sendo um número real qualquer elevado ao expoente 1, n igual a 1, isso daqui vai dar a própria base, A. Vamos para um terceiro caso. Agora, quando o meu n for maior que 1, n, um número inteiro positivo, e maior que 1, que a gente já viu o caso do 1. Se você observar aqui, ó, 3, 2, positivo e maior que 1. Vimos esse caso, olha lá, 8, 16. O que eu quero pensar com vocês é quando a base for negativa. Ou seja, quando o número real ele for negativo. Que positivo eu entendo bem. Então vamos observar? Quando a base for negativa. É esse que eu quero perceber. Então, vamos olhar o primeiro exemplo. Menos 2 ao cubo. E depois, menos 4 ao quadrado. Vamos observar esses dois casos. Tá vendo? Ó? Só mudei o sinal da base. Então, no primeiro caso, eu tenho aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí eu tenho que observar os sinais. Se eu for fazer aqui, ó, essa multiplicação, sinais iguais, fica positivo. E 2 vezes 2, 4. Então aqui eu teria esse com esse, vai ficar mais 4. Positivo. E 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar esse com esse. Aí eu tenho sinais diferentes, negativo. E 4 vezes 2, 8. Apaguei aqui, que é só para me ajudar na conta e observar os sinais. Agora vamos ver nesse caso. Olha lá. Menos 4 vezes menos 4. De novo, sinais iguais, fica positivo. Não vou escrever o sinal positivo. 4 vezes 4, 16. E agora eu chego numa conclusão. Se o expoente for ímpar, vou colocar aqui, ó, expoente ímpar. O que nós temos? Potência negativa. Ou seja, o resultado final é chamado de potência. E a potência será negativa. Expoente par. Olha o 2, 2 é par, 3 é ímpar. Expoente par, nós teremos potência positiva. Essa distinção só vai acontecer quando a base for negativa. Quando a base for negativa. Porque se for positiva, a potência será positiva em todos os casos. Ok? Último caso aqui. Quando n agora for um valor
negativo. Tirando o zero, que já vimos o zero, e o zero não é negativo, mas o zero é menor que 1, e já vimos o caso do zero. Então, para valores negativos, ou seja, ficaria assim, ó, o A elevado a menos. Aí vamos supor aqui o menos 1. Elevado a menos 1. E depois a gente pode pensar no elevado a menos n. Ok? Vamos pensar no caso do elevado a menos 1. Aí nesse caso, de novo, base não pode ser zero. O que acontece com isso? Nesse caso, tem um processo. Porque tá vendo, ó, o meu n tem que ser positivo para eu fazer a repetição da base. Se ele for negativo, eu tenho que fazer um processo. E esse processo mostra que a minha base ou a minha potência, resultado final, será uma fração. Então essa ideia do menos 1 aqui, eu vou fazer o processo de inverter e trocar o sinal. Então, eu tenho que observar a base. Ah, mas assim, a minha base, eu não sei o que é. Ele é um A, pode ser qualquer número real. Mas quando eu falo o processo de inverter, é passar esse A para o denominador. Então, ficaria assim. A. E aí o menos 1 passa a ser 1. Aí o que vai ficar em cima? 1. Transformei em uma fração. Não era uma fração. Transformei em uma fração. Ué, mas por que 1? Aí você tem que lembrar que todo número sobre 1, aqui ó, 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. 7 sobre 1 é a mesma coisa que 7. Então, A sobre 1 é a mesma coisa que A. E aí, quando eu inverto, se é a fração A sobre 1, vai ficar 1 sobre A. E aí, o sinal do 1, que é negativo, fica positivo. Isso agora vai dar 1 sobre A, porque a gente viu que o A elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Agora vamos generalizar. A elevado a menos n. Vai ficar como? A gente já viu, coloca sobre 1, inverte. Então vai ficar 1 sobre A, e o n que era negativo passa a ser n positivo. E esse é o modo como fica quando o expoente for negativo. Só assim que dá para fazer. As propriedades têm que obedecer a essa condição. Elas só serão válidas para potências de base real e expoente inteiros, desde que as condições para que existam as potências sejam obedecidas. Quando a gente viu as condições, é aquele caso da base não ser zero, quando o expoente for zero, da base não ser zero, quando o expoente for negativo. E aqui nesse caso, nessas propriedades, isso não pode acontecer. Se isso não acontecer, então vai ser válido o que eu for falar aqui agora. Primeiro caso,
produto, multiplicação, de potências de mesma base. Olha a base, A. Opa, o que eu faço? Eu vou reduzir, como são duas potências, eu vou reduzir em uma só. E isso eu posso fazer porque as bases são iguais e acaba sendo uma propriedade. Simplifica a nossa vida. Então, bases iguais. Eu vou repetir a base e eu vou somar os expoentes. M mais N. M mais N. Vamos colocar um exemplo? 5 elevado ao expoente 4 vezes 5 elevado ao expoente 2. Observa, bases iguais, repete. E soma os expoentes. 4 mais 2, 4 mais 2, 6. Olha lá, reduzir a uma potência. A mesma coisa com a divisão, porém a operação dos expoentes vai ser de subtração. Então, repete a base e subtrai o primeiro expoente pelo segundo. M menos N. Pode acontecer dessa divisão ser uma fração. Então, A elevado a M sobre A elevado a N. E a gente procede da mesma forma. Repete a base, A, e subtrai o expoente de cima, M, pelo expoente de baixo, N. Se eu fosse ver um exemplo, 6 ao cubo sobre 6 ao quadrado. O que eu tenho? Repete a base, 6, 3 menos 2, 1. Potência de potência. Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. O expoente de dentro multiplicado pelo expoente de fora. Vai ficar M vezes N. M vezes N. Distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Mas antes, um exemplo para não perder o costume. Fica 5 elevado ao quadrado elevado ao expoente 5. Então, vou repetir a base, que é 5, e vou multiplicar 2 vezes 5, 10. Vamos lá? Eu vou distribuir o M como expoente para o A e também como expoente para o B. Então vai ficar A elevado ao expoente M vezes B elevado ao expoente M. Aí nesse caso eu não consigo juntar porque as bases não são iguais. Mas a ideia é essa, é mostrar para você. Se eu tenho 5 vezes 4 elevado a M elevado a 2 ao expoente 2, faz essa conta. Aí eu faço primeiro que está dando parênteses. 5 vezes 4, 20. 20 elevado ao expoente 2 vai dar 400. Que é 20 vezes 20. Agora, se eu fizer de outra forma, assim, vai ser 5 elevado ao expoente 2 vezes 4 elevado ao expoente 2. Se você fizer o cálculo, 5
elevado ao expoente 2 vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Vezes 4 elevado ao expoente 2, 4 vezes 4, 16. E quando você multiplicar, 25 vezes 16, olha lá, 5 vezes 6, 30, 2 vezes 6, 12, mais 3, 15. 5, 2. Soma. 0, 10, 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Também dá 400. Então, essa propriedade é válida. Isso é igual a isso. O valor que der aqui será igual ao valor que der aqui. Então, a propriedade diz que basta, se você tiver isso, distribuir o expoente para cada base. A mesma coisa na divisão. Eu vou distribuir A elevado a M dividido por B elevado a M. Ou, se essa divisão vier em forma de fração, então A elevado ao expoente M sobre B elevado ao expoente M. Lembra? A elevado a 0 igual a 1. Vamos explicar. Pela propriedade da divisão. A elevado a 0 é a mesma coisa que A elevado a 1 menos 1. Porque 1 menos 1 dá 0. E A elevado a 1 menos 1, eu posso colocar numa divisão. Vamos colocar em forma de fração que é melhor. Vai ficar então A elevado a 1 sobre A elevado a 1. E a gente sabe que A elevado a 1 é ele mesmo. Vai dar A. Vai dar A. E numa divisão, um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, por isso que A elevado a 0 é igual a 1. Ah, então é por isso que não pode ser o 0, porque 0 elevado a 0 vai ser 0 dividido para 0. E 0 dividido para 0 é indeterminado. É indeterminado. Não possui um valor exato. É um valor indeterminado. Então a gente entra naquele caso. Não pode ser 0 na base para não dar um valor indeterminado. Aí isso não vai existir a potência. Indeterminado não vai me dar um valor exato. Ok? A gente fica por aqui. Até a próxima.